Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou Flávio Balduino, eu sou advogado e também eu sou pai de uma criança, uma bebezinha que nasceu na condição de prematuridade extrema. Ela nasceu com apenas 24 semanas e 585 gramas de peso. A minha esposa, ela é portadora de uma condição, uma doença, por assim dizer, que chama incompetência istmo-cervical, também conhecida como IIC. Essa doença é uma doença totalmente silenciosa, ela é pouquíssimo difundida, tanto na área médica e no país de um modo geral. Não existem protocolos tão específicos para atender adequadamente, de forma adequada, as famílias que sofrem com as consequências dessa doença. Como que funciona? Geralmente, principalmente na primeira gestação, é impossível praticamente uma mãe saber que tem essa IC. Por quê? Ela está gestante, o bebezinho está se desenvolvendo perfeitamente, está tudo normal no pré-natal. Aí, quando ela chega, geralmente na 24ª semana, 22ª para frente, na verdade, até 28 semanas, ela entra numa situação extrema de parto. Simplesmente começa a bolsa a ficar numa condição que chama-se protusa, ou seja, como se ela já saindo, como se o bebê já estivesse para nascer, porém é claro que ainda não é o momento de nascer. O critério que eu vou adotar nesse vídeo é justamente de falar sobre o que acontece no Brasil, que chega a ser um descaso enorme para as famílias que passam por essa condição, tá? Então, eu vou falar um pouco do caso da minha esposa, que ela teve, graças a Deus, a minha filha, né, nasceu, está aqui conosco, porém ela foi a terceira gestação. A minha esposa teve uma primeira gestação anteriormente e ela, por sorte, por assim dizer, ela conseguiu já ser diagnosticada já nessa primeira gestação, que ela acabou perdendo a criança. E como que funciona? Uma vez que é diagnosticado essa patologia, existe um procedimento que chama-se cerclagem. Então a minha esposa foi orientada que ela, numa outra gestação, teria que fazer a cerclagem, tá? Eu não falarei exatamente da segunda gestação, que ela perdeu por um outro motivo, que foi a gravidez ectópica, é outra coisa. Mas a Flávia, minha filhinha, ela realmente acabou tendo esse parto prematuro em razão da IC. Então, qual que é o procedimento? Uma vez que foi diagnosticado a IC, tem que fazer essa cerclagem. Em que ela consiste? A cerclagem é justamente um procedimento cirúrgico, é até bem delicado, que consiste em quê? É costurado, literalmente costurado o colo do útero, para que esse útero ele consiga suportar o peso da gestação, até normalmente a condição que fala-se de parto a termo, que seria 39, 40 semanas. Então, a indicação é que até a 16ª semana seja feita a cerclagem, e quando está normalmente com 36 semanas, entrando no nono mês, é feito um novo procedimento para retirar os pontos. Até porque se o bebê já nascer daí para frente já não tem tantas consequências, está numa condição bem maior, né? Bem melhor, na verdade, por assim dizer, apto para o nascimento, né? Então a minha esposa ela teve que fazer, ela chegou a fazer a cerclagem, mesmo assim, na condição dela, não conseguiu segurar a gestação, pelo menos até a 36ª semana. A minha bebê nasceu nessa condição muito extrema, graças a Deus está aqui conosco. Mas o que eu quero abordar agora é justamente um descaso que acontece aqui no Brasil, porque antes da minha esposa fazer a cerclagem, nós fomos até pelo SUS mesmo, na parte de pré-natal. Ela já sabia que tinha um diagnóstico, e o que foi falado para nós, para espanto? Que ela teria que ter uma segunda perda para aí sim, depois numa outra gestação, ser encaminhada para um tipo de atendimento específico para mães de gravidez de alto risco, que fala, né? E aí poder fazer cerclagem, tudo que fosse necessário. Então, aí que é o cerne da questão desse vídeo. É um descaso muito grande que acontece aqui no Brasil, que praticamente sentencia à morte essa criança, que ela está sendo gerada perfeitamente, porque o que geralmente é dito? Que é como se fosse um protocolo, obrigatoriamente perder duas vezes essa gestação, perder essa criança que está sendo gerada por duas vezes. Então ela tem que ter uma perda primeiramente, é diagnosticado, e uma segunda perda. Depois sim ser considerado realmente como IC e ser adotado o que for necessário.
E isso é totalmente incabível, né? Não há de se falar que seria justo, razoável. É um abalo psicológico, psíquico extremo para essa família que passa por essa condição. E eu também agora abordarei alguns aspectos de direito, de garantias que os familiares têm de atendimento. Então vamos lá, agora eu vou falar justamente sobre os aspectos legais que garantem o direito das famílias que passam, que sofrem das consequências da IC. Primeiro que o SUS ele é totalmente garantista. O artigo 196 da Constituição ele garante o atendimento integral da saúde porque for necessário dessa pessoa, não somente da IC, mas de um modo geral, né? Mas nós estamos falando da IC aqui. Então ninguém poderá deixar de ser atendido pelo SUS, de modo algum ser negado atendimento. E nos planos de saúde particular, nós temos a Lei 9656 de 98, que ela trata justamente sobre os aspectos da ANS, normas de plano de saúde privado. Nós temos o artigo 35C dessa lei mencionada, que disciplina, inclusive, que em caso de urgência e emergência não pode, de modo algum, considerar carência para o atendimento. Isso, no caso, inclui a gestante em trabalho de parto, de emergência, condição extrema, tá bom? O que é importante frisar aqui é que também em plano de saúde particular, empresarial, aqueles funcionários que já está mais de 30 dias registrado da admissão, não existe carência, tá? Então o atendimento dele já é integral, o atendimento normal, sem a carência, não pode ser cobrado carência de modo nenhum. Agora, em caso de descumprimento, tanto do SUS de alguém se recusar a atender, não forem feitos os procedimentos adequadamente, tiver uma condição de urgência que está correndo risco principalmente, nós temos algumas coisas que são chamadas, por exemplo, o mandado de segurança, remédio constitucional. Ele tem a Lei 12.016 de 2009, que ele disciplina que, em caso de direito líquido e certo, ou seja, o seu direito ele já existe a garantia, ele está demonstrado, você pode entrar no judiciário na condição de urgência e pleitear o que for de direito, de repente uma internação, um atendimento, sair uma ordem, normalmente até liminar, dependendo do caso, para esse correto atendimento. E tudo isso se dá em razão do que a própria Constituição, inciso 35 do artigo 5º, prevê que a lei não excluirá de apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Então é muito importante frisar que, então vamos lá, plano de saúde não pode de modo nenhum deixar de atender uma mãe na condição de emergência. Eu estou falando aqui da IC, mas tem vários outros casos também. Então não pode de modo algum. O SUS não pode também se recusar. Então, se você for no atendimento, você está na segunda gestação e não teve a segunda perda ainda, e alguém falar para você que você tem que perder essa criança para depois ser atendida, eu já recomendo que daí vocês procurem pelos seus direitos, algum advogado de sua confiança, vai lutar pelos seus direitos e não permita de modo algum que essa criança precisa perder a vida para depois, futuramente, você ter o atendimento adequado. Então, de modo algum. O nosso país aqui, nós somos um Estado de direito, um Estado democrático de direito, e nós temos leis que amparam os direitos. Nós temos um princípio constitucional também, que é a dignidade da pessoa humana, que com certeza essas negativas elas atingem plenamente essa dignidade. Então, de modo algum, pode-se permitir que uma mãe, uma família, venha a perder uma criança por falta de atendimento adequado e por algumas desculpas, porque, como dito, a IC infelizmente é silenciosa, mas uma vez que descoberta, a pessoa tem o direito pleno de ter todo o adequado atendimento. Jamais se admite perder uma vida e fazer uma família sofrer uma condição tão difícil por questão de ausência de atendimento ou falta de interesse naquele momento. Então é isso que eu queria passar para vocês. A IC é realmente uma situação bem complexa, mas se for bem tratada, diagnosticada, a possibilidade de ter um parto, pelo menos que garanta a vida tanto da gestante e da criança, é muito grande, bastante grande, aliás. Muito obrigado e até uma próxima.